Fala, filhos da Horda, beleza? Como vão vocês? Aqui com vocês, Daniel Ventura novamente, para encerrarmos a nossa saga Mestres do Universo e Thundercats, He-Man e Thundercats. Vamos ver como que a saga vai se concluir, né? E o vídeo de hoje é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais longo, porque como estamos concluindo a história, eu vou estar falando para vocês a minha opinião, se eu gostei da história ou não, se eu achei legal ou não, prós e contras da história. Será que Mestres do Universo Salvando a Eternia é uma cópia fajuta dessa saga aqui? Vamos trazer os elementos e chegar à conclusão, né, de todos esses pontos aí. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Os protagonistas da série chegam a Eternia novamente e o cenário é de desolação. O Rei Randor esclarece a situação para nossos heróis. E He-Man pede para que Gato Guerreiro fique do lado de fora do castelo para guardar os feridos. He-Man e Lion adentram o castelo de Grayskull e He-Man se assusta ao ver que Esqueleto acessou uma câmara dos segredos de Grayskull que nem mesmo ele havia acessado. E nossos heróis vão atrás de Skeletor. Dentro da Câmara do Poder, vemos o Esqueleto com a Orbe do Poder torturando Feiticeira e vemos várias janelas para várias dimensões dentro dessa sala. Lion e He-Man salvam a Feiticeira e partem para cima de Skeletor. E uma feroz batalha entre eles se inicia. He-Man, Lion e Skeletor começam a saltar de janela em janela do tempo e do espaço. A primeira delas, uma realidade onde Esqueleto governa e domina. Talvez porque ele esteja segurando a Orbe. E depois de alguns golpes, Lion consegue tomar a Orbe para si, saltando para uma outra realidade. E esta realidade é uma mistura maluca entre He-Man e Superman, misturando Eternia com Metrópolis. Depois, os dois heróis tocam na Orbe juntos e vão para uma realidade onde Mestres do Universo e Thundercats são uma mistura híbrida entre ambos. Skeletor os seguem pelo portal e a batalha continua. E nesse ponto da batalha, He-Man crava a espada no peito de Skeletor, mas o mesmo permanece vivo. Skeletor, porém, repele seu ataque, deixando a espada encravada em seu peito, fazendo com que He-Man perca a mesma. Lion, de posse da Orbe, leva a batalha para Thundera, minutos antes da destruição do planeta. E lá ele vê Jaga, Pai Glaudus se despedindo. Mon-Ra aparece confrontando nossos heróis e consegue recuperar a posse da Orbe do Poder. Mas Lion e He-Man repelem os ataques e tentam recuperar a posse do artefato. Inútil, porém, pois são logo lançados de volta para a Eternia no tempo presente. A batalha pelo multiverso fez com que a Feiticeira tivesse tempo para recuperar suas forças. Porém, com Mon-Ra de posse do artefato, ambos, Feiticeira e Mon-Ra, convocam os seus aliados para combate dentro do castelo de Grayskull. E um combate épico entre as duas equipes de heróis e vilões se tem início. Enquanto a luta entre He-Man, Lion e Skeletor continua. Lion recebe um tremendo golpe de espada e He-Man arremessado ao chão por Skeletor, com a espada pronta próximo à sua cabeça. Mas Lion, mesmo sangrando muito, se levanta e ataca com sua espada na mão de Skeletor, desarmando ele. E He-Man aproveita a oportunidade para recuperar sua espada. Então, de posse das duas poderosas espadas, os dois protagonistas atacam com uma rajada violenta Skeletor. A rajada foi tão forte que foi capaz de separar a essência de Esqueleto e Mon-Ra e transformar de novo o He-Man em Príncipe Adam. Lion pensa em voltar pela janela do tempo e salvar seu planeta Thundera, mas Adam explica os problemas de se mexer com o tempo e espaço,
E Lion tira essa ideia da cabeça. E o Rei Randor fica muito admirado com a sua maturidade e sabedoria. Passada a ameaça, é hora de curar as feridas e dos momentos das últimas interações entre os personagens das duas equipes. He-Man é homenageado por seu pai, que agora sabe a identidade secreta de seu filho. Os dois protagonistas se despedem enquanto os vilões são presos. E a história chega ao fim. E é isso, galera. Esse é o final do nosso arco aqui de He-Man e Thundercats. Bom, o que eu achei da história? Bom, primeiro vamos à polêmica, né? A saga Mestres do Universo Salvando a Eterna, feita pela Kevin Smith, é baseada nessa história? Bom, vamos levantar primeiro alguns fatos aqui, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha, compara a aparência desse esqueleto com a aparência desse esqueleto com relação ao símbolo no peito. Então, ó, a gente já pode ver aqui que a aparência dos dois, né, quando assume o poder tanto do esqueleto da Netflix quanto do esqueleto da HQ, é muito parecida, né? Ele perde aquele arnês de proteção e o símbolo outrora do He-Man aparece diretamente no peito dele, né? Mas tem mais coisas também, como por exemplo, o He-Man morrer logo no começo da história. O que acontece no He-Man da Netflix? Ele morre logo no começo da história, olha aqui. Esta é a cena do He-Man morrendo logo no começo da história, e essa é a cena do He-Man morrendo logo no começo da história dos quadrinhos. E depois ele volta também, assim como volta nas HQs, de uma forma bem diferente, né? Entre uma e outra, mas o mesmo fato. Então, ó, já são dois elementos, né? Mas ainda pode ser coincidência? Será que é coincidência ainda? Bom, vamos lá. Aqui temos dois elementos, o esqueleto praticamente um deus e também de posse da Orbe do Poder, que era o alvo inicial da série da Netflix. Olha aí, terceiro elemento, a Orbe do Poder, terceiro e quarto na verdade, né? A Orbe do Poder, o esqueleto super poderoso, né? Por aí vocês já veem já que muitos, mas muitos elementos que nós temos aqui em He-Man e Thundercats foi aproveitado pelo Kevin Smith na saga do Mestre do Universo Salvando a Eterna, né? Então, muito provavelmente, Kevin Smith se baseou nessa história aqui para criar o He-Man da Netflix, certo? Muito provavelmente, eu não estou cravando nada, mas é muita coincidência. Pô, 4 elementos que tem na série da Netflix, tem aqui na série do He-Man, sendo que essa aqui foi lançada em 2014, né? He-Man Thundercats foi lançada em 2014, e a série da Netflix, ela foi lançada em 2020, né? Ou seja, tem muita coisa entre uma história e outra para se dizer que foi uma mera coincidência, né? Eu particularmente não acho que seja uma coincidência tão grande assim, né? E ainda assim Kevin Smith fez pior, ele fez uma adaptação muito pior, muito horrível, né? O que não torna, porém, essa obra aqui uma obra de arte, tá? Não torna essa obra aqui uma obra-prima, né? Ela tem alguns defeitos, né? Como por exemplo, o Lion levantar a espada e falar espada justiceira, me dê a força além do alcance para poder bater de frente com o He-Man. Pô, não força, né? Não força. Um poder que a espada justiceira nunca apresentou, do nada ela aparece por facilitação do roteiro ali. Pô, eu entendo por que a DC fez isso. Eu entendo porque a DC fez isso. É igual Hulk versus Thor. Quem que é mais forte? Toda vez que são embate entre os dois, ou um vence, depois o outro vence, ou então o combate fica indefinido. E quando um vence e o outro perde, acontece algum elemento extra fora a luta dos dois que justifica a derrota de um ou do outro. Por quê? A Marvel não quer desagradar nem os fãs do Thor, nem os fãs do Hulk. Aqui é uma coisa que a DC tentou fazer.
ela não quis nem desagradar os fãs dos Thundercats e nem os fãs dos Mestres do Universo, colocando o He-Man como mais forte que o Lion ou vice-versa, né? Então colocou os dois em força equiparada, mas não precisava disso, né? Não precisava disso. Pô, tinha vários elementos ali, por exemplo, o He-Man estava insano naquela hora. Podia ter usado a insanidade dele, pô, a força do He-Man não adiantou nada por causa da insanidade dele. Ou então, o Lion, né? O Lion ele é um híbrido felino e humano, um híbrido de um leão ainda, não é o nome, né? Lion, né? Porque ele é um híbrido entre um humano e um leão. Quando ele usa essa questão do leão, do felino, da velocidade, da agilidade, da expertise do animal, né? Para poder contornar a força do He-Man, não equiparar a força dos dois. Isso foi uma facilitação de roteiro tremenda, né? E tem outras facilitações de roteiro mesmo, como por exemplo, o Lion cair no conto do Mun-Ra, que estava disfarçado de feiticeira. Pô, a feiticeira não pode sair do castelo de Grayskull sem a forma de águia, sem a forma de Zoar. Ela só pode sair uma vez por ano só, segundo a série clássica apresentou pra gente, né? No universo da série clássica, né? Então foi uma facilitação de roteiro tremenda. Como que o Adam caiu naquela e entregou a espada pro Mun-Ra disfarçado de feiticeira? A história não explica isso, também dá uma facilitaçãozinha de roteiro aí, né? Será que já havia passado um ano da última vez que ela tinha se transformado em feiticeira fora do castelo, né, na sua forma humana? Já tinha passado 365 dias daquela ocasião em que a feiticeira havia se tornado humana, assumido forma humana fora do castelo. Então tem algumas facilitações de roteiro. Porém, por outro lado, né, não facilita tanto quanto que a Smith facilitou na série do He-Man da Netflix, né? Como por exemplo, aqui pelo menos explica por que o esqueleto consegue burlar a questão de ele não ser o escolhido do poder para tomar a espada e tomar o poder. Porque ele misturou a essência dele com a essência do Mun-Ra para dar uma disfarçada na espada, para tentar o poder dos dois sobrepujar a vontade da espada, para conceder o poder de Grayskull ao esqueleto, né? É uma explicaçãozinha ainda meio forçada também, mas é uma explicação. Explicação essa que a série da Netflix não mostra. Ela apenas, o esqueleto roubou a espada do He-Man e tomou o poder. Beleza, acabou. Não precisa de explicação. Explicação pra quê? Carecia uma explicação porque o Adam ele foi escolhido pelo poder, ele foi escolhido para assumir a espada, porque ele é preparado desde criança. A gente vê na história clássica do He-Man, quando conta a história do Pacato, né, de como o Príncipe Adam conheceu o Pacato, e que desde criança ele era preparado por Zoar, pelo mentor, pela feiticeira, né, e pelo mentor, para se tornar o campeão de Eternia. Então teve um preparo, tudo. Como que o esqueleto vai lá, toma a espada, eu tenho a força e pega a força para ele, né? Carece uma explicação isso, mas a série da Netflix não dá essa explicação. E a história de He-Man e Thundercats apresenta uma explicação mais plausível, né? Outro ponto aqui também que essa história leva vantagem com relação à história da Netflix. Não tem roubo de protagonismo. O protagonismo é o He-Man e o protagonismo é do Lion. Tá? Ambos são os protagonistas. Cada um protagonista de sua história. Eles não têm protagonismo roubado por outro personagem. Eles alternam os protagonismos ao longo da saga, naquele período em que o Adam está morto, né? Mas os protagonistas originais da série se permanecem dessa maneira, né? Mas da Netflix não havia uma maneira de colocar um outro protagonismo, porque era só a história do He-Man, não tinha como fazer essa alteração de protagonismo, então não faz, pô. Não faz. Usa o roteiro mais coerente, que não tira o protagonismo do personagem principal. Então, minha opinião com relação à saga, com relação a essa saga aqui, ela é bem melhor do que a saga da Netflix, certo?
porém tem seus furos de roteiro também, o que não faz dessa obra aqui uma obra-prima, tá? Com relação ao traço também, a arte, né? Eu também não gostei muito da arte desse He-Man e Thundercats aqui. Ela é boa, tá? Ela é uma arte boa, não vou dizer é uma porcaria, um lixo, não é também, tá? A arte é muito boa, é uma HQ muito bem desenhada, é uma HQ muito bem feita, porém, contudo, entretanto, todavia, eu trouxe para vocês primeiro essa história aqui, né? Que é He-Man e os Mestres do Multiverso, e se formos comparar o traço de uma revista para outra, o traço dessa aqui, ó, He-Man e os Mestres do Multiverso, ele é muito superior a He-Man e Thundercats, tá? Minha opinião. Às vezes você pode ter as duas revistas em casa, né? Ter os dois arcos, ou depois acompanhar os arcos aqui, que ele adquiriu os dois arcos, recomendo, são muito bons. É interessante para ter na coleção, quem é fã de He-Man, tá? E de repente vocês olharam os dois arcos, gostei mais do He-Man Thundercats do que do He-Man e os Mestres do Multiverso. É a opinião de cada um, mas na minha opinião, eu gostei muito mais, achei o traço do He-Man e os Mestres do Multiverso muito superior em comparação aos do He-Man e Thundercats, tá? Então, então, veredito final. É uma revista boa, não é a melhor obra de quadrinhos nem do He-Man, nem dos Thundercats, tá? Já vi obras melhores de Thundercats, melhor desenhadas, com melhores roteiros. Já vi histórias do He-Man, muito melhores também, com melhores roteiros, melhor desenhadas, mas não se torna uma obra ruim, tá? É uma obra de uma qualidade um pouquinho menor, um pouco inferior a outras, em comparação a outras, mas ainda assim uma história boa, vale a pena ter na coleção, recomendo, tá? E por hoje é só, galera. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a genealogia do He-Man. É isso mesmo, a genealogia do He-Man. Desde onde surgiu o poder, desde onde surgiu a família real de Eternia, até os descendentes do He-Man e da Adora, tá? Então, na próxima, é um tema interessante, hein? Na próxima filmagem, no próximo vídeo que fizer aqui para vocês, falaremos sobre a genealogia do He-Man. Então, até a próxima semana. Bom final de semana a todos, boa semana a todos, um abraço a todos e fui!